A graça e a paz de Cristo Jesus, como você tem passado, como você tem estado, meu amado irmão. Eu sei que nós estamos passando por tempos um tanto difíceis, tempos que requer de nós uma posição, uma decisão quanto àquilo que nós queremos para nossas vidas. E neste tempo você tem a oportunidade de refletir, de glorificar e exaltar um Deus vivo que tudo pode e deixou o melhor para você e deixou uma direção para você. E eu tenho a convicção que você andando nessa direção, você será mais que vencedor. E hoje eu quero meditar com você na palavra que está em Marcos, capítulo 11, a partir do verso 20. Eu quero ler com você esta palavra. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, eles quem? Jesus e seus discípulos. Viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Aleluia! Amado, esta passagem aqui, antes de Jesus nos ensinar a dar ordem ao monte, eles haviam passado por uma figueira. Jesus estava com fome e a figueira apresentava folhas e era sinal de que haveria frutos. Mas quando Jesus chegou naquela figueira, não tinha um fruto sequer. E Jesus amaldiçoou a figueira. E os discípulos prosseguiram a viagem com Jesus. No dia seguinte, quando passaram de volta pela figueira, Pedro e os discípulos se espantaram ao verem que a figueira estava seca, totalmente seca, e chamaram a atenção de Jesus. Então Jesus aqui passa a ensinar os discípulos o que eles devem fazer diante das circunstâncias. Qual é o posicionamento de discípulo de Cristo, daqueles que creem em Deus diante de uma circunstância, de uma situação adversa? E aqui Jesus Cristo nos mostra isto. Não é o fato da figueira em si não ter fruto, que Jesus amaldiçoou, ela secou e pronto. Não, Jesus estava ensinando a nós como nós deveríamos fazer diante da falta, diante de um problema, diante de uma circunstância, diante de uma aflição, diante de um caos. Algo que não é bom para nós, algo que não traz para nós benefício algum, muito pelo contrário. E quando Jesus diz aqui, no versículo 23, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar. O que Jesus estava querendo dizer para nós com este monte? Este monte é a dificuldade, é a circunstância, é a dor, é a aflição, é a doença, é o desemprego, é a angústia, é a depressão, é o que está nos trazendo aflição na vida. E Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu todas as coisas. E aqui, no caso do monte, Jesus está nos ensinando a vencer toda adversidade, vai vencer com a certeza
certeza, com a crença de que Deus age a nosso favor por meio da nossa palavra. E Jesus disse: se disser ao monte e não duvidar. Amados, Jesus, assim como Deus, são seres de fé. Deus é Deus de fé. E Ele quer que os seus filhos andem em fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então, se você se diz filho amado de Deus, crê no Senhor, você tem que andar em fé. Eu tenho que andar em fé. Não posso esmorecer em tempo e momento algum, porque sem fé eu desagrado a Deus. Eu entristeço o coração de Deus. E Deus quer se alegrar com você. Deus quer se alegrar comigo. E para isso Ele quer que nós andemos segundo a palavra. E a palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é vida para nós. Se você quer viver o melhor de Deus, se você quer viver o sobrenatural, você tem que viver a palavra. E a palavra é que nos dirige, é que nos molda, é que nos ensina, é que nos instrui. Você precisa andar nesta palavra. E para andar nesta palavra, você tem que crer nela. Você precisa usar a fé. O espírito da fé precisa atuar em você em toda e qualquer situação. E aqui Jesus nos ensina: por isso vos digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá com vocês. Você pede algo, você tem que crer que já recebeu. Você diz algo, você tem que crer que já recebeu. E assim será com você. E eu quero dizer para você que este monte, se há um monte em sua vida, este monte precisa ir embora. Esse monte precisa sair. E assim Jesus diz. Quando ele usou a figueira, ele usou com um exemplo de palavra. Ele disse uma palavra para a figueira. Ele amaldiçoou. Ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de você. Foi esta palavra que Jesus disse à figueira. E depois a figueira secou. E, na verdade, ninguém mais comeu fruto daquela figueira, porque ela secou. E assim é com você, e assim é comigo. Nós temos que olhar para a circunstância, nós temos que olhar para a falta e dar uma ordem para ela. Nós temos que ordenar, assim como Jesus disse, porque Ele nos ensina aqui com o monte. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você der uma ordem para o monte, você tem que dar uma ordem. É uma doença? Você dê uma ordem a essa doença. Doença, ergue-te e lança-te no mar. O que você está dizendo? Doença, saia de mim e vá embora. Em nome de Jesus. E a doença tem que ir embora, porque você está usando a palavra, e a palavra de Deus tem poder, e se ela tem poder, ela vai realizar o que você disse, assim como Deus deu uma ordem no princípio de todas as coisas, na criação da terra e do céu. Quando ele olhou para a terra e viu que havia um caos, Deus falou: não, caos não. Não, trevas não. Eu sou um Deus de luz, de vida. E Ele deu uma ordem. E Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1. Você vai ver isto lá. E Deus nos ensinou a dar uma ordem em circunstância. Deus nos ensinou a não ficar parado diante do caos. Deus nos ensinou a não acordar com a doença, a não aceitar o desemprego, a não aceitar a aflição e a dor, a não aceitar a adversidade, porque Ele opera mediante o nascimento de uma luz. Aleluia! E Deus quer fazer com que a luz nasça em você, a luz opere na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Então, você precisa dar uma ordem a este monte.
Este monte de doença, este monte de aflição, este monte de angústia, este monte de desemprego, este monte de dor, de angústia, você precisa dar uma ordem a ele, você precisa ordenar a ele que levante-se e lança-te ao mar. Isto é o que Jesus te ensinou e me ensinou. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você der uma ordem a essa circunstância diversa, saiba que ela vai se levantar. Porque aqui está escrito na palavra. Olha o que diz: ergue-te e lança-te no mar. Foi isso que Jesus disse ao monte. Ergue-te e lança-te no mar. Então o monte vai se erguer. Ele vai se levantar. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque ele vai se levantar. Parece que as coisas vão ficar pior, mas é sinal de que ele vai embora, de que a dor vai embora, de que a doença vai embora, a aflição vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora. Este é o sinal, vai ser lançado fora, vai ser lançado no mar. Aleluia! É isto mesmo. Então continue firmado, continue crendo e não duvide no seu coração. É isso mesmo, creia, porque assim vai acontecer, aleluia. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, creia nesta palavra, creia, porque assim é o que Jesus quer e é o que vai acontecer, como está escrito assim na palavra. Então Jesus ensina para mim e para você falar as circunstâncias. Não fique quieto, não feche a sua boca, não fique a sua boca fechada diante da angústia e da aflição. Jesus está aqui nos ensinando a falar com as circunstâncias. Então fale com a dor, fale com a tristeza, fale com a doença, fale com o Covid-19 que está aí atormentando muita gente. Fale, não fique com a sua boca calada, e assim será feito. Você está com falta? Precisa de recurso financeiro? Precisa de um emprego? Precisa de uma direção? Fale, ordene, que chegue até você. Traga à existência o que não existe. É isso que Jesus quer que você e eu façamos. Abramos a boca e traga à existência o que não existe. Não existe um emprego? Declare o emprego sobre a sua vida. Não existe a saúde? Declare a saúde na sua vida. O que falta, você declare ele ou ela existindo em você, e persevere nisso, persevere com fé, persevere com alegria, porque o gozo maior é você usufruir, agradecer e louvar a Deus pela fé antes de receber. Quando Jesus passou pela figueira e amaldiçoou, eles foram embora. A figueira ainda estava com folhas. E quando voltaram, a figueira estava totalmente seca. Então assim tem que acontecer na sua vida. Você vai dar uma ordem, e pode ser que naquele instante nada mude, nada altere, mas continue crendo, continue ordenando, continue falando até o monte se erguer e ir embora, porque ele vai embora, porque assim Jesus diz que vai acontecer, e eu creio que vai acontecer, e você também precisa crer que vai acontecer, porque vai acontecer, porque está aqui escrito na palavra de Deus. Não importa o caos, a palavra de Deus é viva e é eficaz e vai cumprir o que lhe apraz. Aleluia, meu irmão. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor e com esta palavra. E não se entristeça com as circunstâncias. Não põe o seu olhar na dor. Não põe o seu olhar no problema. Não põe o seu olhar na falta. Põe o seu olhar nesta palavra, na palavra de Deus, que te ensina o que você deve fazer para vencer. Seja mais que vencedor, porque assim diz Jesus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse isso. O apóstolo Paulo cria nisso e as coisas aconteciam. Aleluia! Que tu
Você esteja ligado nesta palavra, meu irmão. Não se desvie. Alinhe-se a esta palavra poderosa e magnífica que um dia salvou a sua vida, trouxe vida para você. E você tem que andar em novidade de vida todos os dias. Todos os dias, querido. Eu creio na vitória que está em Cristo e você vai vencer quando você disser ao monte: ergue-te e lança-te ao mar. E isto vai acontecer se você crer e não duvidar no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente e que esta palavra frutifique em você, porque quando você lança uma palavra de fé, ela vai frutificar, ela tem que dar fruto, e fruto de vida, e vida é abundância. Aleluia, que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você. Pai querido e amado, eu glorifico a Ti pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, ela não falha, ela não falta diante da nossa crença nela, diante da nossa fé, e o Espírito de fé está em nós, o Espírito Santo está em nós, e está na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo que me ouve agora, porque ela é poderosa para agir. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro a conquista sobre a sua vida. Eu declaro o monte se erguendo e indo embora da sua vida. Em nome de Jesus, creia nisto e não duvide no seu coração. Assim oro, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua vitória, pela sua conquista, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e creia que Deus está contigo e que a palavra é viva e vai fazer o efeito que ela veio fazer na sua vida. Tenha um dia de conquista, um dia de vitória.